Olá pessoal, então na última videoaula a gente iniciou o desenvolvimento de um CRUD padrão, né, para ser utilizado, e como a gente programou aqui uma parte dele, olha só, eu já estou inserindo, eu programei aqui então o botão novo e o botão gravar, certo? Ele já está tratando de desabilitar alguns botões e habilitar outros. E aqui eu já estou inserindo então registros, certo? E trabalhando normalmente. Só que eu não tenho programado meu botão editar, nem o meu botão cancelar e nem o meu botão excluir. Então a gente vai tratar de fazer isso agora. Olha só, então inicializo o formulário, né? Não tenho nada selecionado, eu posso vir aqui em editar e fazer um tratamento. Então, beleza, primeira coisa que nós vamos tratar é o botão novo. Então, não, o botão novo não, o botão editar. Esse aqui não tem muita programação. Basicamente, então, você está aqui na minha variável editando para true e mandar ele tratar, então, a edição. Ó, eu vou executar, então, ó, por exemplo, ó, seleciono um cara, mando editar, eu posso editá-lo, né? Goleiro 2 e gravo e está alterando normalmente. Só tem um pequeno problema, olha só. Eu vou fechar aqui. Se eu executá-lo, olha. Eu executo. Se eu não selecionei ninguém aqui e vou tentar editar, então ele não vai ter nada selecionado para tentar editar e vai gerar um erro ao gravar, né? Porque ele não fez nada. Então eu tenho que fazer um pequeno teste. Então antes de editar, eu tenho que pegar. Então eu vou criar aqui um elemento int linha clicada. Int linha clicada recebe meu tbl objetos.get selected how. Eu faço um teste. Então if se o linha clicada for menor que 0, eu vou jogar uma mensagem na tela, um GOption pane, chamando o método showMessageDialog, passando null, e uma mensagem que vai ser exibida, né, informando que ele tem que selecionar uma linha antes de tentar editar. Então, selecione um registro para editar, certo? Caso contrário, caso não seja menor que 0, daí eu chamo esse método, então, que vai fazer o tratamento da edição. Desta forma, olha só, quando eu executo, olha só, quando eu executo editar, ele funciona normal. Se eu não selecionar ninguém, não selecionei ninguém, tento editar, né, ele vai avisar que eu tenho que selecionar o registro para que seja possível fazer a edição, certo? Então esse aqui não tem nada de muito segredo. Já no botão cancelar, então se eu cliquei em editar ou em novo, desejo, não me enganei, então eu tenho que cancelar então esse processo. Então eu tenho que chamar, né, o editando, eu tenho que tornar false de novo, porque não vou estar mais editando no cancelar. Eu vou tratar então a edição e vou mandar atualizar o grid, porque se eu cliquei no botão novo, então ele inseriu um novo elemento no grid. E caso eu não queira atualizá-lo, né, não queira concluir o processo de inserir um novo registro, olha só. Se cliquei em novo, ele já reservou um elemento ali embaixo. E caso eu não queira gravar e queira cancelar, então ele tem que remover aquele elemento da lista, né, ele vai fazer isso utilizando o botão, utilizando o método que faz a atualização do grid, certo? Já no botão excluir, o processo para fazer a exclusão, ele é parecido com o processo de gravar. Então eu tenho que capturar, né, o objeto que está
selecionado, abrir uma transação e, em vez de chamar o método persist, vou chamar o método remove. Certo? E tratar também, né? Caso ele dê algum problema, não excluir, então ele vai fazer um rollback. Então, dessa maneira, no excluir, também a primeira coisa que eu tenho que também fazer um tratamento, da mesma forma que fiz no botão de editar, para ver se o cara selecionou algum registro. Então eu tenho que chamar o int, linha clicada, recebe meu tbl objetos.get selected how. Eu vou fazer um teste, né? Se então a linha clicada for menor que 0, então se ela for menor que 0, então ele não selecionou nada. JobChampaign.showMessageDialog, onde eu passo null e digo para ele selecione o registro para excluir. E do contrário, né? Else. Então daí eu vou fazer o tratamento para a exclusão da linha. Como eu já capturei ali, então a minha linha clicada, então eu só tenho que jogar um objeto aqui dentro. Então, estado objeto, estado não, no caso esse aqui é a posição, né? Posição objeto recebe meu list objetos.get e eu vou passar o índice, né, da linha que está selecionada, que é a linha clicada, certo? Daí eu vou abrir então uma transação entity manager.get transaction.begin. Chamo o método begin, daí eu chamo meu entity manager.remove e passo então esse objeto que é a minha posição para ela ser removida e fecho a transação. Entity manager.get transaction.commit. Chama o método de commit da transação. E tranquilo, daí eu tenho que chamar o método atualiza grid. Atualiza grid, né? Ele vai remover um objeto da lista, vai fazer nova consulta, adicionando todos os elementos novamente. Só que tem um problema. O primeiro problema é que isso aqui pode, por exemplo, ela está removendo um objeto que ele tem relacionamento com outro objeto, né? Então, pela integridade referencial do banco, não vai deixar ser removido. Então, eu tenho que fazer um tratamento de exceções nesse trecho de código. Então, eu vou cercar isso aqui com um bloco de try catch, lançando uma possível exceção, e vou fazer um tratamento correto para essa exceção. Certo? Eu vou jogar aqui uma mensagem na tela, um JobChampaign.showMessageDialog, onde eu passo null e informo, né, que deu um erro ao excluir, né, informando o e.getMessage, né, que é a mensagem do erro que deu na exclusão. E daí eu tenho que fazer aquele mesmo tratamento lá, tenho que fazer o rollback, né? Só que para fazer o rollback, quando dá um erro na transação, então a minha transação ela para, então eu tenho que ativá-la de novo, né, para poder fazer o rollback. Então eu vou fazer um teste. Se é Entity Manager.get transaction .isActive igual a falso, então se tiver desativada a minha transação, então eu vou chamar Entity Manager.get transaction.begin, inicio a transação e efetuo um rollback. Então Entity Manager.get transaction.rollback, certo? Então desta forma, eu executando isso aqui, eu posso selecionar então, digamos aqui o golet e vou excluir. Excluiu normalmente. Então todos meus botões aqui da manutenção estão funcionando corretamente. Se eu vou editar, cancelo, novo, cancelo, gravo, edito, excluo. Então está tudo tranquilo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer agora mais uma... eu tenho então colocar para funcionar essa ordem, esse filtro, esse botão e esses botões de navegação. Certo?
Mas antes disso, olha só. Se eu tentar clicar um botão, um novo registro e mandar gravar, olha só, ele está dando um erro a gravar. Pois então, o que acontece? Está dando um erro a gravar. Pois né, o nome é obrigatório a gente preencher lá no nosso mapeamento. Né? Quando a gente fez o mapeamento, que é o de times de futebol, tem o meu bin de posição. Eu defini aqui que não pode ser nulo o nome. Só que é ruim a gente deixar assim, fazer um teste, né, deixar o banco nos avisar que está com esse erro. Então eu posso fazer aqui um teste, certo? Eu vou fazer aqui um teste, olha só. Eu vou criar um método que valida os campos. Né? E daí antes de eu salvar, então eu vou chamar então, esse teste if valida campos, né, que ele vai retornar falso ou verdadeiro se os campos são válidos. Então se for válido, então esse if valida campos for válido, ele executa todo o método de persistir o objeto. Mas eu tenho só que criar então esse método valida campos, né, que ele retorna um boolean, né, e eu já vou dizer que ele retorna true. E aqui eu vou simplesmente criar um teste, né, então eu vou testar nesse aqui se tem alguma coisa preenchida naquele txt nome. Então eu vou testar então a negação disso aqui, do que vai estar aqui dentro, né, que é o txt nome ponto getText ponto length. Então se o length dele, o tamanho do que tiver escrito ali, for maior que 0, e também testo se o valor que está ali não é nulo, né? Se o txt nome ponto getText for diferente de null, então se então se a negação disso aqui se for menor que 0 e for nulo, então vai cair nesse erro aqui, e aqui eu faço o tratamento da exceção. Então vou jogar um erro, que é o GLOPtionPane.showMessageDialog, onde eu passo null e passo uma mensagem. Ó. Campo nome deve ser informado. Campo nome deve ser informado. E daí eu já vou largar lá o txt nome, vou largar o foco lá no nome. Então vou chamar o método requestFocus. Então ele vai clicar em salvar e vai posicionar o foco lá no nome. E deu retorno false, né, para ele não executar o método de persistir. Dessa forma, olha só. Eu clicando de novo, tento gravar, ó, ele vai dizer que o campo nome deve ser informado e já posiciona o cursor aqui. Então ele só vai gravar após eu, né, informar o nome. Certo? Então isso aqui a gente tem que adicionar, olha só, se eu tiver mais campos, né, no meu objeto, então eu só vou adicionando mais um teste como esse. De alguns componentes, por exemplo, um combo box, daí eu vou testar de outra maneira, mas eu vou usar essa mesma lógica. Então, chamando esse método C, ele validou os campos se está tudo ok, né, não retornou falso, C validou campos e retornou verdadeiro, é porque está correto, né? A minha validação, eu posso salvar. Senão, eu tenho que fazer isso aqui. Ok, eu também posso, quando clicar no novo, que é no botão novo, tanto no botão novo como editar, eu também já posso estar posicionando lá no txt nome, né, txt_nome.requestFocus, que é o método que chama o foco para o componente, né? Eu vou colocar isso aqui no txt no novo e no editar. Certo? Ó. Então, txt nome.requestFocus. Dessa forma, assim, fica um pouco mais interativo, olha só, a nossa aplicação. Eu clico em novo, ele já posiciona ali para digitar. Editar também já posiciona ali. Fica mais tranquilo. Certo? O que a gente tem que fazer agora? Olha só. Eu preciso, olha só. Então, quando eu estiver executando minha aplicação, quando eu selecionar aqui código ou nome, que ele reordene. Né? E quando eu filtrar aqui, por exemplo, então que ele faça, né, um filtro para mim. Então a gente vai modificar um pouco o método que atualiza o grid. Né? Que atualiza esse grid.
Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que primeiro capturar então qual que é a ordem que ele quer que ele deixe ali. Então eu vou criar uma string ordem. String ordem. Recebe alguma coisa. Isso é uma string vazia. Então, meu JBQL, olha só, já está fazendo aqui from posição, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou deixar meu JBQL só com from posição. Daí vou fazer um tratamento aqui embaixo, né, para a ordem. Como que eu vou saber qual que é a ordem que está ali? Então, eu vou fazer um teste aqui. Ó. If, então, o meu cbx ordem.get selected item .toString, vou jogar para string e vou comparar, né, se ele equals com código, que é o que está escrito aqui nos elementos que eu coloquei aqui, ó, é código e nome, né, os elementos que eu coloquei ali. Então, se ele for código, daí então eu vou dizer que a minha ordem, né, vai receber, né, o ID, que é o nome o tipo do atributo, né. Ordem recebe o ID. E else, daí eu também posso fazer um teste, else, né, então if, se o meu cbx ordem.get selected item.toString.equals, então, nome, então daí eu digo que a ordem recebe nome. Então, ordem recebe nome. Certo? Perfeito. Ok. Então, o que eu vou fazer assim? Agora eu vou fazer um teste aqui, então, só para ver se o cara digitou algum filtro ali, então. Primeiro eu vou ter que criar uma string que vai conter o filtro. String filtro recebe também um valor nulo. Certo? Então, na verdade, ele vai receber, o filtro recebe o meu txt filtro.getText. Eu faço um teste, então, se o filtro .length for maior que 0 e o filtro for diferente de null, então, se caso tem alguma coisa digitada no filtro, daí eu vou montar meu EJBQL, né? Eu vou concatenar no meu JBQL a seguinte instrução aqui. Where, certo? Eu vou fazer where upper, mais a ordem. Então ele vai fazer um upper, vai fazer uma consulta, né? No tipo ordem, se o cara está ordenando, né, por ID, então ele vai fazer uma consulta com ID, né? Upper da ordem, né, eu fecho esse cara aqui e eu faço uma consulta com like, coloco uma aspa simples e daí concateno, né, com o filtro.to uppercase. Filtro to uppercase, né, certo? Daí fecho consulta, abre de novo uma string, eu vou colocar um percento, né, para ele começar, né, a buscar, por exemplo, eu digitei A, ele vai buscar tudo que tem a partir do A no banco, né? Daí coloco um espaço e fecho isso aqui. E depois eu vou concatenar aqui meu JBQL, concateno então com um order by, né, com order by, e coloco mais a ordem. Então dessa forma, olha só, eu até vou exibir o EJB Query Language aqui no console, EJBQL gerado. Então ele vai gerar dinamicamente o meu JB Query Language e daí executar a consulta, certo?
Perfeito. Eu só tenho que chamar então no botão filtrar aqui. Olha só, então aquele é meu método que atualiza grid. Vamos tentar executar, ver se ele funciona. Ó, ele está ordenado, né, na verdade não está ordenado, acho. Não está ordenado por código. Mandar ordenar por nome. Não está ordenado por nome. Ordenar por código, né? Ele ordena por código ou nome. Se eu colocar nome atacante, mandar filtrar, né, ele deu um erro. Vamos ver o que ele fez aqui. Tá, eu só esqueci aqui, ó, de dar um espaço. Olha só. Quando eu montei a string, ó, ele montou aqui, ó, for função, where, né? Eu tenho que só dar um espacinho para ele montar corretamente a minha string, olha só. Então ele vai trazer por nome, filtra, né? Colocar A, ele vai filtrar para atacante, certo? Eu também quero. Então quando eu for selecionar aqui a ordenação, ele já reordene para mim, né? Então eu vou reordená-lo aqui, ó. Eu vou chamar o evento action performer, né? E chamando o método atualiza grid. E também no método que released do filtro, olha só, que release, então quando ele soltar a tecla, ele executa o atualiza grid. Certo? Dessa forma, eu estou ordenando aqui, ó, por exemplo, por nome ou por código, né? Por código 1, ele vai trazer ali. Por nome, não achou ninguém com nome 1, né? Então, ele já está funcionando meu filtro aqui, ó, nome, volante, ó, ele já traz volante. Já está filtrando dinamicamente no que eu faço, ó, 4. Certo? Você pode ver que quando eu executo ele, ele está trazendo a ordem, né? A ordem que está vindo aqui no... Olha só, na minha... Deixa eu só exibir aqui no navegador. Olha só, aqui. Ele está trazendo a ordem que está no meu query objects, ó, que order by nome. Mas aqui eu posso, no próprio construtor dele aqui, chamar o atualiza grid. Então ele vai usar então sempre a ordem que tiver no atualiza grid, né? Ela vai trazer ordenado por código, né? Daí já vem certinho a ordenação, ó. Já vem correto. Então o método de atualizar grid está tranquilo, tá? É isso aqui. Se a gente tiver, é claro, mais atributos para filtrar, daí a gente vai montar aqui, né, colocar na ordem, né, os outros atributos. Aqui ele está dando uma mensagem que eu posso usar um switch com um string, né, do Java 7, mas eu vou deixar assim, né, para quem precisa usar com o Java 6. E nem vou tirar também para ele não gerar aqui minha JB Query Language. E agora, para ficar completo o nosso CRUD, então eu só tenho que programar, olha só, programar esses caras aqui. Eu vou programar também para abrir no meio da tela o meu form aqui. Olha só. Então, como que eu abro no meio da tela o meu form? Aqui, ó, tem onde que eu estou montando, ó, meu dialog, ó. Aqui onde que tá, que é o construtor que o NetBeans gerou para mim, né? O dialog, que é o dialog. Então ele esse cara é o meu formulário em si. Eu vou só dizer aqui que o meu dialog, né, ponto set relative set location relative to null. Então quando eu executar ele, né, isso aqui torna, né, abre no meio da tela. Se eu executo, olha só, então ele está abrindo no meio da tela. Então agora vamos só programar então esses eventos aqui, certo? Então o botão primeiro, eu tenho só posicionar então na primeira, né, na primeira linha, né, da minha grade, da minha tabela. Então o que eu tenho que fazer? Meu TBL é objetos, ponto set, house selection interval para 0 e 0. Então ele vai estar, como ele é o primeiro, né, quando clicar no primeiro, ele tem que ir para o 0.
certo? Onde eu tenho que chamar aquele método lá, né, que o meu TBL é objetos, né, eu tenho só fazer uma atualização visual, screw, rect to visible, é onde eu passo meu TBL objetos, ponto get, cell rect, né, informando 0, 0 e true, para ele posicionar na primeira. Então ele vai redimensionar sempre para a primeira. 0, 0 e true. Então se eu executo isso aqui, eu estou posicionado aqui, ele vai sempre para o primeiro registro, né? Eu posso, por exemplo, estar aqui navegando no lateral, clicar nesse botão e ele volta para cá. Então, o anterior, né? Esse anterior aqui, então também é a mesma coisa, é algo parecido, né? Eu tenho que só pegar int linha, tem que ver se a linha, né, recebe meu TBL objetos ponto get selected how. Opa. Get selected how. Devo fazer um teste if, então if se a minha linha menos 1, né, linha menos 1 for maior ou igual a 0, né? Então, se a linha for maior ou igual a 0, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. If, tá certo, aqui eu coloquei um if, aqui, ó. If, né? Tá certo, eu fechei só errado aí. If linha menos 1 for igual a 0, então o que acontece, né? Se eu estiver já na primeira, eu tenho que fazer um linha menos menos, né? Se eu não estiver no primeiro registro. Então, dessa forma, olha só, ele faz um teste. Então, se não for igual a 0, né, ele vai fazer linha menos menos. Né? Então, quando ele estiver posicionado no primeiro registro, ele vai ignorar a execução desse cara aqui. Se ele estiver no último, dele vai voltando. Não, mas aqui ele não fez nada. If linha menos 1 for maior ou igual a 0, linha menos menos. Mas é isso aí. Tá, eu tenho que fazer, claro, eu tenho que atualizar só, depois você testa, né, fazer a atualização visual aqui, né, só que em vez de passar o 0, eu vou passar então a minha linha. Certo, olha só, faço a mesma coisa que eu executei antes, né, passando a linha. Então se eu estou no primeiro, ele vai voltando até esse cara aqui. Certo? O próximo, né? O botão próximo também o código dele fica parecido com o botão anterior, certo? Eu tenho que pegar então um int linha que recebe, né, o meu TBL objetos ponto get selected how. Get selected how. E esse aqui eu tenho que fazer um outro teste. Então, eu tenho que testar if, né? Opa. If, vou fazer um testezinho aqui. Se eu linha mais 1, né? Se eu linha mais 1 for menor ou igual, né, que o meu TBL objetos ponto get how count menos 1, né? Ou seja, ele está pedindo, né, se eu linha mais 1 não for o último lá, eu faço um linha mais. E eu tenho que fazer só atualização visual. Atualização visual, né, usando a mesma coisa que eu usei aqui em cima. O TBL objetos, set how selection interval, linha em linha. E o TBL objetos, screw rect to visible, né, passando linha e 0. Linha e 0. Vamos executar. Né? Então, eu estou aqui. Então, está funcionando a minha navegação corretamente.
Daí o botão último é um dos mais fáceis também de todos, né? Onde eu só tenho que pegar, então, que é meu int linha, recebe o meu tbl objetos.getHownCount -1. Então, vai pegar a última linha, e daí eu faço a atualização visual, né? Da mesma forma. Certo? Então, assim eu estou navegando. Peraí, aqui não. Tá, foi para o primeiro, foi para o último. Primeiro, último. Vai para o próximo, volta. Né, tudo sem problema. Então, basicamente, o código está filtrando, ordenando, né? Tá tudo tranquilo. Então, basta agora que a gente chame, certo? Que a gente chame isso aqui dentro de um menu. Então agora eu vou criar um menu para a nossa aplicação, certo? Eu vou criar um novo formulário aqui, ó, novo, formulários GSwing. Esse aqui vai ser um formulário JFrame. Então eu vou chamar de form principal, certo? O título, então, vai ser o meu cadastro de times. Default close operation is the onClose. Certo? Aqui no meu... eu vou colocar, então, um menuzinho, né? Que será... o que será o menu da minha aplicação. Então, eu vou criar aqui uma barra de menu. Certo? Ele já vem com algumas opções aqui. Ó, tem o menu 1 e o menu 2. Então, esse aqui vai ser o menu cadastros. Esse outro aqui vai ser, então, sair. O sair eu vou programar aqui o mouse clicked, que eu vou programar que ele vai, então, executar o system.exit 0. Se eu executo, né, ele sai daqui. Nesse cadastro eu vou clicar com o botão direito do mouse, adicionar da palheta um item de menu, que esse cara aqui então vai ser o cadastro de posições. Cadastro de posições. Certo? Então o que eu vou fazer aqui no cadastro de posições? Com o botão direito eu clico aqui no evento, Action Performed. E aqui então basta eu chamar então aquele meu formulário que eu criei. Então eu vou criar um JDialog, que eu vou chamar de form, recebe então um new form posição, onde eu passo this e true, certo? Então eu vou chamar aqui o meu form.set default set, form.set default, deixa eu ver aqui, não, é from, coloquei aqui, from, é form, form, isso, form.set default close operation, eu vou colocar JDialog ponto do nothing onClose, então eu não vou conseguir fechar no botãozinho, no X do botão, vou ter que só vou fechar, certo, quando eu clicar no botão fechar. É que desse botão, por exemplo, se eu tiver em edição, ele não vai deixar fechar o meu formulário, né? Meu form.setTitle, vou colocar aqui que é o cadastro de posições. Cadastro de posições. Eu também vou inicializar ele no meio da tela, set location relativo to null, né? Inicio no meio da tela, certo? Eu vou também
chamar aqui o meu form.set resizable, não pode ser mudado, né, tamanho, false. E vou tornar ele, né, form.set visible para true. Form.set model, vamos ver aqui, model, também ele vai ser true, né? Vai ser uma janela, não, mas modal ele já está sendo passado aqui, ó. Ele já tem no próprio construtor do form posição. Olha só, ele já passa se ele deve ser modal ou não. Então eu não preciso informar que ele tem que ser modal. Dessa forma, se eu estiver executando meu menu principal, aqui ó, cadastro posições, né? Ele vai abrir o cara aqui. Só que olha só, quando eu cliquei no fechar, né, ele já está saindo, né, fechando a aplicação inteira. Então esse botão fechar eu vou reprogramar. Era para ser system.exe0, só vou colocar só dispose, né, então ele só vai, certo? Suprimir, vai só tirar a visibilidade do meu formulário. Olha só. Fecho e ele volta para cá. Perfeito. E só que eu quero que esse form principal ele abra no meio da tela. Daqui no método run eu tenho que reprogramá-lo. Vou dizer que então criar um objeto form principal, chama deform, recebe então um new form principal, certo? Eu digo que o meu form.set location relativo to null e digo que o meu form.set visible true, passo true para ele. Isso aqui eu vim aqui no método main, né, que o meu formulário tem. Agora quando executo ele abre no meio da tela, abre o cadastro de posições e vem aqui. Certo? Então já está funcionando a nossa manutenção, né? Quando eu cliquei ele saiu. E está concluído a nossa primeira manutenção com Java X-Swing e JPA, né? Filtrando, excluindo, alterando, editando e tudo mais. Só isso aqui eu poderia deixar também disable. Olha só, eu vou nesse formulário aqui, quando ele atualiza a grid, também eu vou deixar aqui o editando recebe false, né, e vou chamar o método de tratar a edição. Só para ele não... Posso apertar F6. Está executando esse cara aqui. Eu vou também deixar na minha aplicação, olha só. Eu vou deixar que quando ele vai abrir, fazer um executar, né, ele tem uma classe principal que vai ser, no caso, meu form principal. Desde que quando eu apertar Shift F6, certo? Olha só, Shift F6. Então ele executa o form principal, né? Dele já vem aqui, ó, desabilitado, ó, como eu chamei aqui, ó, no método, aqui no construtor do form posição, eu estou chamando então editando false e tratando a edição. Então dessa forma ele já abre tudo habilitado e desabilitado, se precisa, né? Já não fica habilitado o botão novo, certo? E se eu precisar distribuir essa aplicação, eu só vou fazer isso aqui, ó, vou limpar e construir, né, o meu Teams de Futebol Desktop. Eu vou lá no meu C, onde tem Teams de Futebol, tem a pasta dist, certo? Então isso aqui é o que eu vou distribuir para o meu cliente, conteúdo da pasta dist, né, com as bibliotecas que ela precisa para funcionar. E eu só dou 2 cliques nele, né, e está aqui minha aplicação funcionando. Então se eu quisesse distribuir esse cadastro hoje, eu poderia distribuí-lo pegando o que foi feito, certo? Pessoal, então na próxima videoaula a gente vai tratar, olha só, de fazer essa manutenção. Nós fizemos posição, nós temos que fazer então a manutenção de time, certo? Ou de jogador. Pode ser o jogador, né? O jogador, daí a gente vai fazer mostrar como é que faz o relacionamento com posição. E a gente vai ter que, por exemplo, criar um converter aqui para trabalhar com data, mas que é assunto da próxima videoaula. Por enquanto, muito obrigado, pessoal.